No exercício de hoje, nós vamos fazer uma simulação do movimento uniforme. Nesta simulação, nós vamos trabalhar o instante e a posição de encontro. Para entendermos melhor o que nós faremos aqui, dê uma verificada naquele caminhão da direita. Aquele caminhão tem aproximadamente 12 metros de comprimento. Então este caminhão tem 12 metros de comprimento. Nós vamos colocar ele no asfalto e vocês observam lá na frente que nós temos um outro caminhão lá na frente. E aquele caminhão lá da frente ele tem 18 metros de comprimento. O caminhão que está mais atrás seguirá a uma velocidade de 72 km por hora, ao passo que o caminhão mais à frente terá uma velocidade de 36 km por hora. O caminhão que vai atrás tem 12 metros de comprimento, o caminhão da frente tem 18 metros de comprimento. Nós vamos ter que calcular, em cima desses valores, da velocidade e da distância entre eles e do tamanho de cada caminhão, nós vamos calcular quanto tempo vai durar a ultrapassagem, quanto tempo vai demorar para o caminhão que está atrás ultrapassar o caminhão da frente por completo. E além desse tempo, nós vamos calcular também qual a distância que eles vão ter andado, porque ambos os caminhões estarão em movimento. Então eles vão dar uma certa distância, não basta você pensar somente que eles têm que perder a distância entre ambos, porque eles vão perdendo a distância entre eles para se aproximar e ocorrer a ultrapassagem. Porém não basta pensar só nisso, porque ambos estarão andando para frente. Nós teremos aí alguns metros ou quilômetros, não sei ainda, que ambos vão andar para frente. Então nesse exercício, ele é um exercício um pouquinho complexo, porque ele envolve o tamanho de cada veículo, ele envolve a distância que existe entre cada veículo e ele envolve a distância que ambos vão andar numa trajetória até que ocorra o emparelhamento e após o emparelhamento a ultrapassagem, certo? Então pessoal, para simularmos este exercício, nós vamos colocar este caminhão lá na BR e eu vou fazer uma simulação com o caminhão da frente parado, porque tem 3 dicas muito importantes que se você não souber disso, você não vai chegar num resultado preciso deste exercício. São pegadinhas que o exercício nos dá e nos oferece aí, e realmente se a gente não prestar atenção, a gente cai nessas pegadinhas. Ó, a situação é a seguinte, vamos colocar esse caminhão na BR e simular como se ele já estivesse a uma distância de 270 metros do caminhão lá da frente, certo? Só para a gente entender melhor o exercício, vamos colocar ele lá na BR. Então o caminhão está esperando nós lá, só que na hora da simulação os dois estarão em movimento e não será nesse momento aqui da BR, certo? Imagina que eles já estivessem aqui, ó, a uma distância de 270 metros um do outro. Então imagina que a distância entre eles aqui já fosse 270 metros, tá? Então 270 metros nós vamos acionar o cronômetro e começar a marcar o tempo que ele vai gastar para a ultrapassagem, certo? Mas o que vai acontecer? Quando essa distância aqui entre ambos for diminuindo, se ele andar apenas dos 270 metros aqui, ele não vai ter ultrapassado o outro. Porque, ó, se ele encolheu a distância entre ambos e agora, ó, ele andou os 270 metros. Se ele andar 270 metros, que é a distância entre eles, ele não vai ter ultrapassado o outro. Ele vai ter encostado na traseira do outro. Ele vai estar no mesmo rumo aqui, no mesma posição da traseira do caminhão que está na frente. Então, quanto é que ele tem que encurtar entre eles para que ocorra uma ultrapassagem por completa? Primeiro, os 270 metros que era a distância entre eles. Depois, ele vai ter que andar o tamanho do caminhão da frente. E nós vimos lá no início do exercício que o tamanho do caminhão da frente é 18 metros. Então ele vai andar os 270 metros mais os 18 metros. Vamos andar mais 18 metros aqui então, ó. Mais 18 metros, tá, ó. Mais 18 metros, que é o tamanho do caminhão maior, que é o que estava na frente ali. Olha só, se ele andar mais 18 metros, ele ainda não ultrapassou. Ele ficou a par, ele emparelhou com o veículo da dianteira. Então, ó, ele encurtou a distância entre eles
270 metros, mais 18 metros, que é o tamanho deste caminhão maior aqui, né, ó, deste caminhão maior, ele andou os 270, mais os 18, que é o tamanho deste caminhão, mas ainda não ultrapassou, ele emparelhou. Então o que você conclui? Que você tem que somar os 270, mais os 18 e mais o tamanho do caminhão que você está dirigindo, mais o tamanho deste caminhão aqui, que são 12 metros. Olha só como que já ficou diferente, olha só as pegadinhas do exercício, que se você não prestar atenção e não somar todos eles, você não vai chegar num resultado preciso. Então, ó, agora sim, ó, ele andou os 270 metros que existia entre eles, ele conseguiu fazer ali os 18 metros, que é o caminhão da dianteira, e mais o tamanho dele, que é o que vai retirar ele para ele ficar na frente do outro de verdade. E o tamanho dele é 12 metros. Conclusão, para você partir aí do início, resolver esse exercício, você vai ter que ter em mente que você tem que somar a trajetória, que é a distância entre eles, você tem que somar essa distância entre eles, mais o tamanho do caminhão da frente, mais o tamanho do seu caminhão que vai ultrapassar ele. Somando os três, aí sim você vai ter efetivado uma ultrapassagem por completo, ó. Aí sim, esse caminhão que está aqui, ó, na frente, vai ter realmente passado esse caminhão que está aqui atrás. Então nós temos que somar a distância, que era 270 metros, mais 18 metros, que é o tamanho do caminhão da traseira, mais 12 metros, que é o caminhão da dianteira. Quando você soma tudo isso, aí sim você vai poder partir para o início do exercício, certo? Agora que você já sabe o que você tem que fazer, então sempre que tiver um exercício de movimento uniforme e que falar de posição e instante de encontro, é desta forma, desta simulação, é isso que vai acontecer, é isto que vai estar no enunciado do exercício e é assim que você vai resolver. Eu acho que deve ter ficado bem claro por que nós vamos somar esses três itens, a distância, o caminhão da frente e o caminhão de trás. Acho que vocês conseguiram entender, né? Por quê? Porque senão ele não ultrapassou de verdade. Ou ele ficou para trás, ou ele emparelhou, né? E assim por diante. Então, a efetivação da ultrapassagem é quando realmente a traseira do caminhão da frente ficar ali, ó, no rumo mais ou menos da frente do caminhão que estava atrás, ó. A traseira também saiu, a traseira dele também passou. Agora a ultrapassagem se efetivou por completo com a soma desses três itens, tá joia? No movimento uniforme, né, dentro da ultrapassagem, a equação que nós vamos utilizar é a equação do espaço final do movimento uniforme, que é o S igual a SO mais V vezes T. Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade média vezes o tempo. Então essa é a equação que nós vamos trabalhar hoje nesta simulação e neste exercício. O exercício está aqui, né? Dois caminhões A e B seguem na mesma rodovia e no mesmo sentido. Em determinado momento a distância entre eles é 270 metros e o caminhão A, que vem atrás, resolve ultrapassar o caminhão B em sua frente. Determine o instante e a posição de cada caminhão quando a ultrapassagem ocorrer por completa, sabendo que o caminhão A possui 12 metros e o caminhão B possui 18 metros de comprimento. E o exercício nos deu como dados a velocidade do caminhão A, que é 72 km por hora, e a velocidade do caminhão B, que é 36 km por hora. Já observamos aí que nós teremos que converter essas velocidades em metros por segundo, porque o tamanho do caminhão e a distância está em metros, certo? Então vamos trabalhar tudo em metros e metros por segundo para que chegarmos numa resposta mais precisa. Vamos para instante e posição de encontro no movimento uniforme. Agora, pessoal, que nós simulamos as possibilidades e as dicas de resolução deste exercício, vamos resolvê-lo e no final vamos fazer na prática uma simulação para verificar o resultado e tirar a prova de nossos cálculos matemáticos aqui. Para iniciar a nossa resolução, o exercício diz que existe um caminhão de 12 metros e este caminhão, que tem um comprimento de 12 metros, ele está atrás de um caminhão que tem 18 metros de comprimento. A distância entre os dois caminhões é 270 metros. A velocidade do caminhão que está atrás é 72 km por hora. Como a velocidade está em quilômetros por hora, e o comprimento dos caminhões, bem como a distância entre ambos, está em metros, para ficar na mesma grandeza, na mesma unidade de medida, aliás,
para que essas grandezas fiquem na mesma unidade de medida, nós vamos transformar os quilômetros por hora em metros por segundo, porque daí eu consigo trabalhar a distância em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então, como que eu transformo 72 km por hora, que é a velocidade do caminhão que está mais atrás, como que eu transformo esses 72 km por hora em metros por segundo? Nós já vimos em aulas anteriores que basta você dividir por 3,6. E quando a gente divide 72 por 3,6, nós obtemos a resposta 20, ou seja, o caminhão que está atrás está a 20 metros por segundo. Já o caminhão da frente, nós vimos no exercício que ele está a 36 km por hora. Fazendo a mesma resolução, a mesma transformação, nós obtemos aqui que o caminhão que está à frente está a 10 metros por segundo. Certo? Então nós já temos algumas dicas. O caminhão de trás tem 12 metros de comprimento, o caminhão da frente tem 18 metros de comprimento, a distância entre ambos é 270 metros. Certo? A velocidade do caminhão de trás é 20 metros por segundo e a velocidade do caminhão da frente é 10 metros por segundo. É muito interessante você perder um tempinho e aprender a desenhar. Não importa como vai ficar o seu desenho no seu caderno. Faça desenho. Quando você esquematiza a sua ideia, você consegue chegar num resultado mais preciso, que é o que nós estamos fazendo aqui. Assim como vocês vão desenhar no caderno, eu tive que desenhar tudo isso aqui na computação gráfica para passar para vocês agora. Isso aqui eu desenhei tudo, cada item desse aqui. Então vamos lá. Tendo esses dados, o que nós temos? Nós vimos na simulação que a ultrapassagem só vai ocorrer de verdade quando a parte de trás desse caminhão aqui, que eu vou chamar de caminhão A, estou colocando uma bandeirinha na parte de trás dele para indicar que essa é a parte de trás do caminhão, a bandeirinha A. Quando essa parte de trás chegar lá no caminhão da frente, na parte B do caminhão da frente. Olha só. A bandeirinha A indica a parte de trás desse caminhão. Ele só vai ter ultrapassado o outro, como nós vimos na simulação, quando a parte de trás dele, que é o AA, chegar na parte da frente lá em B. Caso ele não ocorra isso, se ele ficar frente com frente, ele emparelhou, ele não ultrapassou. Então, a traseira tem que chegar na frente do outro para que ocorra a ultrapassagem por completa. Então, quando A estiver em cima de B. Por isso, eu costumo colocar essas bandeirinhas. Então, vocês podem também colocar as bandeirinhas no desenho de vocês. Na parte de trás a bandeirinha A, na parte da frente do caminhão da frente, a bandeirinha B. Quando é que vai ocorrer a ultrapassagem por completo? Quando A estiver na mesma posição de B. Se A for igual a B, nós temos a ultrapassagem por completo. Porque A indica a parte de trás e B indica a parte da frente. Parte de trás com parte da frente, ultrapassagem por completo. Então, se a bandeirinha A chegar lá junto com a bandeirinha B lá na frente, nós teremos uma ultrapassagem por completo. Aprenda a fazer essas bandeirinhas. Antes eu fazia igual estava no livro. Fica complicado para o aluno entender, mas se você entender que A e B é frente e trás e frente ali, você consegue ter uma noção. Desenha a bandeirinha. Agora nós temos o seguinte, eles estão numa mesma trajetória. Então imagina que eles estão indo aí para a direita, na mesma trajetória. A bandeirinha A, ela está no comecinho ali da nossa trajetória. Vamos falar que ela está no marco zero, que ela está começando o movimento. Então, vamos falar aqui que ela está no marco zero. A bandeirinha A está no marco zero da nossa trajetória, da esquerda para a direita. A bandeirinha B, ela está lá no marco 300. Mas como assim no marco 300? Aí vem aquele caso da simulação que ensinou a vocês que tem que somar todo mundo que está aí no meio para saber a distância entre a parte de trás do caminhão de trás e a parte da frente do caminhão da frente. Você tem que somar tudo que tem aí no meio. Concorda comigo que eu tenho que somar tudo que tem entre a bandeira A e B para saber a distância entre a bandeira A e B? Então a distância entre a bandeira A e B é a soma de 12 metros, mais 270 metros, que é o que tem entre os dois caminhões, mais 18 metros, que é o tamanho do caminhão da frente. Ou seja, eu vou somar o tamanho dos dois caminhões mais a distância entre eles. Desenhando as bandeirinhas, vocês entendem bem o porquê. É a distância que tem entre A e B, que vai ocorrer a ultrapassagem por completo. E entre A e B tem dois caminhões e uma distância de 270 metros entre eles. Ou seja, soma os três, certo? Entenderam bem porque somos três? Somando, a bandeirinha B está em qual posição em relação a essa trajetória? A bandeirinha B está no marco 300 metros, certo? Agora, pessoal, para ficar bem claro para vocês, o que nós somamos? A distância que tem entre a bandeirinha A e a bandeirinha B.
12 mais 270 mais 18, que deu 300 metros. Então, a bandeira B está no marco 300 da nossa trajetória, enquanto a bandeira A está iniciando, ela está no marco inicial, que é 0. Certo? Então, quando você zerar o seu cronômetro, você vai ter que lembrar o seguinte. Quando você zerou o cronômetro, os dois caminhões não saíram do marco 0. Quando você zerou o cronômetro, que começou a contar o tempo em segundos, o caminhão A saiu ali do marco 0, mas o caminhão B, nós temos que contar a bandeirinha B do caminhão B, e ele está saindo do marco 300. Então, quem é 0 para os dois? É o tempo em segundos. Porém, o espaço inicial de cada um, a posição inicial de cada um, para o caminhão A é 0, para o caminhão B é 300 na posição inicial. Certo? Agora, pessoal, ó, quando é que ocorre a ultrapassagem de verdade? Quando a bandeirinha A estiver na mesma posição da bandeirinha B. Imagina que os dois caminhões estão indo para a frente, eles têm que reduzir todo esse espaço que tem entre eles e ultrapassar. Só que como os dois estão caminhando para a frente, você não pode marcar que eles vão eliminar ali só os 300, que eles vão andar, aliás, só os 300 metros. Porque os dois vão andando para a frente e cada vez eles vão ficando mais próximos um do outro até um ultrapassar o outro. Mas os dois estão andando para a frente. Então a ultrapassagem não ocorrerá exatamente nos 300 metros. Se o caminhão da frente estivesse parado, aí sim o caminhão de trás seguiria a trajetória e ultrapassaria ele ali no marco 300. Porém, aonde está a complicação do exercício? Os dois caminhões estão andando, então a ultrapassagem não ocorrerá no 300. O marco inicial é 300 para o caminhão B, mas não é a ultrapassagem verdadeira. Agora, se o exercício falasse que o caminhão da frente estivesse parado, aí sim a ultrapassagem ocorria no marco 300. Ah, mas então, o que seria o 300, então? Seria o espaço que tem que ser eliminado à medida que eles vão caminhando para a direita. Qual é o espaço que eles têm que eliminar à medida que eles vão caminhando para a direita? 300 metros, certo? Mas os dois vão ter andado bem mais que 300 metros. Ou talvez um ande 300, 400, 600, não sei. O outro ande... Vamos conferir aqui com o cálculo do exercício para a gente ter uma certeza. Então, nós sabemos que a ultrapassagem ocorre quando a bandeirinha A estiver em cima da bandeirinha B. Por quê? Porque a traseira vai estar na frente do outro caminhão. Bandeira A, bandeira B, traseira e frente. Concordam? Agora, nós temos o seguinte, ó, a fórmula que nós usamos, a equação, é a equação do espaço em função do tempo. Então, é uma função, o espaço em função do tempo, que é S igual a S0 mais V vezes T. Para o veículo A, nós vamos chamar de SA. A equação que vocês têm no livro aí, que vocês viram na internet, é S igual a SO mais VT. Alguns falam a soma a equação do sorvetão. Outros falam sua sobrinha vai treinar, para decorar a formulazinha. Sua sobrinha vai treinar. S, SO, VT. Certo? Para o SA é essa fórmula e para o SB também é essa equação. Mas nós vamos substituir o SA com o valor de SA, o SB com o valor de SB. Então nós temos aí que a equação é a mesma, SA vai ser SO mais VT e lá no lado direito SB vai ser igual a SO mais VT. A mesma fórmula, onde SA ou SB é a posição final, SO é a posição inicial de cada um, V é a velocidade de cada um e T é o tempo de cada um. Eu costumo sempre, quando eu vou resolver isso aqui no caderno, eu faço sempre nesse esquema que eu estou fazendo para vocês, que está aqui atrás de mim. Por que nesse esquema? Porque no meu caderno eu consigo entender, ó, o cálculo do tempo eu faço no meio, que é onde está em azul, o cálculo da posição lá no lado esquerdo, debaixo do caminhão e da esquerda, e o cálculo da posição B no lado direito, embaixo do caminhão da direita. Então façam esse esqueminha, porque se você fizer essas contas aqui, tudo embolado no caderno, ou se você fizer uma embaixo da outra, você vai confundir SA com SB, com o tempo. Então, eu procuro sempre fazer o meu desenho em cima. É uma técnica que eu uso para você ter rapidez no aprendizagem do ensino da física. Você desenha e você coloca embaixo de cada desenho o que compete em cada desenho. Esse mapa mental que você constrói, ele é interessante você fazer na matemática, na física e na química, porque te deixa mais rápido no pensamento e na gravação das informações. Quando você... Além de ter o esquema, você tem o cálculo e o cálculo fica na posição que está o esquema que você desenhou. Certo? Então vamos lá. SA embaixo do caminhão A, SB embaixo do caminhão B, o meio eu vou calcular o tempo. Eu sei que eles vão se encontrar em determinado tempo. A primeira pergunta do exercício era em quanto tempo demora para eles fazer a ultrapassagem por completa. Então nós vamos calcular o tempo.
Para calcular o tempo, eu tenho que igualar o SA com o SB, porque vai ocorrer que a bandeira A tem que estar igual à bandeira B, certo? Então, eu vou fazer aqui do lado esquerdo, ó, o cálculo do SA. Aliás, a equação do SA. Nós temos que o SA ele vai ser igual a 0 mais 20 vezes t. Por que a equação do SA fica assim? Porque o SO é o marco que ele está. Olha lá em cima que ele está no marco 0. Qual a velocidade do veículo A? Nós estamos fazendo A aqui do lado esquerdo. A velocidade do A é 20, porque nós transformamos 72 em metros por segundo, deu 20. Então, o SA aí vale, a velocidade do SA vale 20. Então, ó, o SA, a posição inicial é 0, que é o SO, a velocidade vale 20. Por isso que ficou 0 mais 20. O T você não tem, porque o T é a pergunta do nosso exercício. Qual é o instante de encontro? Qual é o tempo que eles vão se encontrar? Então, esse T nós vamos ter que encontrar. Deixa ele aí quietinho. Agora que eu montei a equação do A, vamos lá no lado direito, lá, e vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos montar ali a equação do B igual eu fiz com o A. Aí nós temos que SB é igual a 300 mais 10t. Por que SB é igual a 300 mais 10t? Porque o SB ele não começa no 0, ele está começando no 300. Então, o marco inicial dele é 300, mais 10 porque o 10 ali indica a velocidade. Ó. Não é o V de velocidade? O 10 eu procurei colocar ali ó, o 10 embaixo do V, para vocês entenderem que o V vale 10, que é o que nós calculamos lá em cima na hora que nós fizemos a continha lá de cima. Então, ó, como a velocidade do B é 10 e a distância que ele já se encontra é 300, nós colocamos 300 mais 10 vezes t. O t também não tem valor, porque o tempo nós vamos encontrar. Lembrando que nós estamos usando um cronômetro só e o cronômetro vale para os dois veículos. O que é diferente neles é a posição inicial e não o tempo. O tempo vai ser o nosso relógio. Portanto, o tempo que eu encontrar vale para os dois veículos. A posição não, mas o tempo sim. O tempo gasto para ultrapassar, nós vamos encontrar fazendo o cálculo rapidinho aqui. Agora, pessoal, nós vamos igualar a equação do SA com a equação do SB. Por que eu vou igualar? Porque a bandeira A tem que ficar igual à bandeira B na mesma posição para que ocorra a ultrapassagem por completo. Então, ó, quando a bandeira A estiver na bandeira B, ultrapassagem completa. Então, SA tem que ser igual a SB. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então. Ó. SA vale 0 mais 20t. Então, como SA vale 0 mais 20t, no lugar do SA ali no meio, que está em azul, eu vou colocar 0 mais 20t. O SB nós vimos lá na frente, lado direito, que ela, lá direito, lá do ladinho, que ela vale 300 mais 10t. Então, no lugar do SB, eu vou colocar aqui 300 mais 10t. Por isso que a equação ficou 0 mais 20t, que é igual a 300 mais 10t. Valor de SA igual ao valor de SB. Certo? Agora, esse 0 aqui, ó, 0 mais 20t, 0 não significa nada. Então, eu vou continuar aqui ali embaixo, 20t igual a 300 mais 10t. Até agora não resolvi nada, eu apenas tirei aqui o 0 para não confundir vocês. Certo? Então, o 0 sumiu, ficou 20t, que é igual a 300 mais 10t. Na matemática, nós temos que passar o que tem a letra t para o lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso, o 10 passa para cá negativo. Então, ficou 20 menos 10t, que é igual a 300. Então, ó, 20 menos 10t, que é igual a 300. Eu apenas passei o 10 para o lado esquerdo e ele passa com um sinal negativo, certo? Inverteu o sinal. Agora, continuando o nosso cálculo, eu pego 20t menos 10t, eu vou ter 10t. 10t que é igual a 300. Então, t vai ser igual a 300 por 10. E 300 por 10 vai dar um total de 30 segundos. Então, o que nós encontramos? Que depois que você zerar o cronômetro, quando faltar 270 metros para chegar perto do caminhão ali, você vai zerar o cronômetro, que nós fizemos. Nós vamos fazer a simulação daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou tirar os dois caminhões para a BR, e a hora que tiver faltando 270 metros, para um chegar próximo ali do outro, quando entre eles, aliás, tiver 270 metros, nós vamos ligar o cronômetro e vamos esperar a ultrapassagem por completo e vamos ver se realmente vai dar 30 segundos. Então, a simulação que vem depois dessa tela aqui de fundo, eu já vou colocar a simulação, nós vamos fazer a simulação já em 3D e verificando se realmente vai dar 30 segundos. Nós vamos acionar o cronômetro quando tiver um espaço entre eles de 270 metros e vamos ver se realmente vai dar 30 segundos para que ocorra a ultrapassagem por completo. Se a nossa simulação der 30 segundos, o nosso cálculo estará certo. Beleza? Então, nós encontramos que vai gastar 30 segundos para que ocorra a ultrapassagem por completo. Encontramos o tempo, esse tempo vale para os dois caminhões, certo? Agora, nós vamos lá no SA e vamos verificar
em que marco estará o SA, em que posição? Nós não vamos encontrar aqui, realmente, sim, não é efetivamente o quanto que ele andou, porque os dois estão andando para frente. Até que para o SA pode dar certo, mas o SB, vamos ver. Nós vamos encontrando a posição que eles estarão nessa trajetória amarelinha aí, quando essa ultrapassagem ocorreu. Aonde que eles já estarão nessa trajetória? Lembrando que um sai do 0 e o outro sai do 300. A posição lá na frente vai ser a mesma, né, para os dois, para a bandeira A e bandeira B. Porém, cada um vão ter andado um tanto. É provável que o caminhão B ande bem menos, porque ele já está lá no marco 300 e ele está com a metade da velocidade do caminhão A, certo? Então o caminhão B vai andar menos. Mas a posição agora que nós vamos encontrar vai ser a mesma. Então vamos lá. No SA, que é aquela equação que está aqui do lado esquerdo meu, no SA eu tenho 0 mais 20t. Qual é o t? O tempo que eu encontrei? Eu encontrei aqui embaixo, nessa nuvenzinha que eu acabei de colocar, 30 segundos nós encontramos. Então nós vamos colocar esse 30 segundos no lugar da letra t, porque 30 segundos é a letra t, é o tempo. Então vamos lá. Eu tenho SA lá no lado esquerdo, estou resolvendo lá no lado esquerdo agora. SA igual a 0 mais 20, que multiplica 30. Por quê? Porque era 20 que multiplicava t, e o t vale 30. Então agora é 20 que multiplica 30. 30, é 30, né? Então vamos lá. Se 20 multiplica 30, então aqui vai ser 600. Vamos ver então? SA que é igual a 600 metros. Então nós encontramos que o caminhão A estará no marco 600 metros. A traseira do caminhão A estará no marco 600 metros. Olha só, ele andou 600? Esse caminhão andou 600, porque ele saiu do 0. De 0 a 600, ele andou 600. Então olha que interessante. Eles andaram para frente. Esse caminhão de trás andou para frente 600 metros para que ele pudesse eliminar os 300 metros que existiam entre os dois, porque os dois estavam andando. Então tem que cuidar com esse exercício, que ele pode pedir assim. Esse mesmo exercício poderia ter pedido assim, sabendo que o caminhão B está parado. Aí seria diferente. O caminhão B teria velocidade 0, seria parado. Você andaria 300 metros apenas com o caminhão A e já teria ultrapassado ele. Mas ele não está parado. Então os dois foram andando para frente, certo? Os dois foram andando para frente. E à medida que eles andavam, eles foram ficando cada vez mais próximos, até que um ultrapassou o outro e foi embora. É isso que aconteceu. Durante 30 segundos, o caminhão A, então, andou 600 metros e ultrapassou o caminhão B. Vamos ver se o caminhão B ali estava no marco 600. Realmente o caminhão B tem que estar no marco 600. Porque para que ocorra a ultrapassagem, a posição do A tem que ser igual a do B. A bandeira A tem que estar na bandeira B. Vamos dar uma olhadinha, vamos tirar a prova lá, você vai dar 600? Então vamos lá no lado direito, naquela equação que eu fiz lá para vocês, no cantinho, lado direito. Vamos fazer ela. Eu tenho agora então que SB é igual a 300 mais 10 vezes 30. Por que SB é igual a 300 mais 10 vezes 30? Lá no lado direito. Porque o 30 agora continua sendo a letra T. Lá onde era 10 vezes T, eu coloquei 10 vezes 30, porque o T vale 30 agora. Certo? Só substituir uma letra T pela nuvenzinha do meio, que vale para os dois. Então, SB é igual a 300 mais 10 vezes 30. SB vai ser 300 mais 300, porque 300 vezes 10 ali, é 30 vezes 10, né? 10 vezes 30 deu 300. Então, ficou, ó, SB igual a... Deixa eu repetir isso aqui de novo. Então ficou assim, ó, aqui, SB igual a 300 mais 10 vezes 30. Por que 300 mais 10 vezes 30? Porque o T vale 30, nós substituímos, pegamos o 30 aqui dessa nuvenzinha laranja do meio que nós encontramos e colocamos lá no lugar da letra T, o T vale 30. 10 vezes 30 vai dar 300, por isso que aqui fica 300 mais 300. E 300 mais 300, 600 metros. Então... o caminhão B estará no marco 600. Olha que interessante na parte azul do lado esquerdo, na continha azul do lado esquerdo. Qual era a posição do veículo A, do caminhão A? 600 metros. Qual é a posição do B? 600 metros. Por quê? Porque a bandeira A tem que estar em cima da bandeira B e tem que ser o mesmo espaço. Mas a bandeira A é a traseira de um e a bandeira B é a frente do outro. Então ocorreu realmente uma ultrapassagem efetiva. Tem que dar o mesmo resultado, porque a posição da bandeira A tem que estar na posição da bandeira B. Então, para ambos é 600 metros. Aqui eu coloquei do ladinho que o veículo A, o caminhão A, percorreu 600 metros. Realmente percorreu, porque ele saiu do marco 0. Ó. Agora, o caminhão B percorreu quantos metros? Ele parou lá, tudo ocorreu lá na posição 600, no marco 600. Mas como ele saiu do 300, ele percorreu apenas 300 metros. Ele não percorreu 600. Ele chegou no marco 600 da nossa trajetória, porém ele saiu do 300. Do 300, onde ele saiu até o 600, onde ocorreu a ultrapassagem,
Do 300 onde ele saiu até o 600 onde correu a ultrapassagem, ele andou apenas 300 metros. Então olha que interessante. O caminhão traseiro andou 600 metros em 30 segundos e ultrapassou o veículo da dianteira. O caminhão da frente estava mais lento, por isso que o de trás ultrapassou ele, e ele percorreu apenas 300 metros, porque ele já estava no marco 300 e foi até o marco 600. Do 300 ao 600, ele percorreu 300 metros. Voltando, pela lógica do exercício, teria que dar isso mesmo. Por quê? Porque um está a 20 metros por segundo e outro está a 10. O que está atrás tem o dobro de velocidade, ele vai andar o dobro, né? Tem vários meios de você fazer esse cálculo. Tem muitos alunos que vão fazer esse cálculo aqui sem desenhada mentalmente. Mas por que eu tenho que fazer isso para vocês detalhar e esmiuçar tudo isso? Primeiro, porque nós estamos aprendendo uma física e também a matemática, aprimorando a nossa matemática. E segundo, porque vai ter alguns cálculos e alguns exercícios que possam surgir de vestibular que pede alguma coisinha aqui no meio que mentalmente você não vai chegar na resposta. Assim você já aprende ele do jeito mais amplo, de um jeito mais fundamentalizado, em que você possa utilizar a sua técnica em vários outros exercícios. Senão eu vou ter que ensinar cada exercício de um jeito, aí você também não vai conseguir aprender para a prova. Assim você aprende de uma vez só e todo exercício você mais ou menos aplica essa técnica aqui. Agora nós vamos fazer a simulação por completa, colocando os dois caminhões no asfalto e zerando o cronômetro. Quando faltar 270 metros para ele se encontrar, o cronômetro vai ser zerado, vocês prestem bem atenção. E até que a bandeirinha A chegue na B, tem que gastar 30 segundos na nossa simulação agora. Então, se a nossa simulação der 30 segundos quando o caminhão A ultrapassar por completo o caminhão B, o nosso exercício aqui estará correto. Vamos então tirar a prova lá no simulador. Vamos ver se realmente a ultrapassagem do caminhão B feito pelo caminhão A vai ocorrer exatamente a 30 segundos. Nós vamos simular e a resposta tem que ser 30 segundos lá no nosso relógio, no nosso cronômetro. Vamos então fazer o nosso teste na prática. Assim que aquele caminhão que está passando então ficar a 270 metros deste caminhão, nós vamos começar a cronometrar o nosso tempo, tá? Então ele já está passando ali, ó. E nós vamos seguir ele e fazer a ultrapassagem conforme o enunciado do exercício. Assim que a distância entre ambos for 270, que ambos estiverem na BR, né? A gente começa o nosso teste. Então nós estamos encurtando o espaço de 270 metros entre ambos, 270 metros. Agora nós temos aqui, ó, fechou 270. Agora ele vai andar mais 18 metros, que é o tamanho daquele caminhão maior que estava na frente. Agora mais 12 metros, que é o tamanho dele, e nós teremos ultrapassado de verdade. Então, mais 12 metros, ultrapassou.